Vamos abrir a Bíblia lá no último livro, o livro da Revelação, chamado de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler alguns versículos, poucos versículos hoje. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos ler aonde diz: carta à igreja de Pérgamo. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, e que neste culto de ensino, Senhor, mais uma vez, ela venha entrar no nosso coração, venha vivificar a nossa alma, e venha, Senhor, nos gerar a atitudes que glorifiquem o seu nome. Assim pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, e quando se assentar, se tiver alguém do seu lado, você fala assim para quem está do seu lado: meu irmão, igreja forte é igreja santa. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. Igreja forte é igreja santa. Essa é uma verdade que ela é indiscutível e precisa ser sempre recapitulada, trazida à nossa mente e trazida ao nosso coração. Nós estamos aqui, irmãos, diante do livro de Apocalipse, um livro que para muitos é um mistério, um livro onde muitos não gostam nem de ler. Eu já vi crente dizendo: pastor, eu não leio Apocalipse porque eu fico com medo. Pastor, eu não leio Apocalipse porque eu não entendo nada. Apocalipse me assusta. E a mídia, na verdade, faz o tempo todo filmes e séries a respeito de Apocalipse, o fim de todas as coisas, o fim do mundo. E às vezes a gente vê cristãos muito apavorados com algo que na verdade deveria trazer alívio, algo que na verdade deveria trazer conforto. Apocalipse foi escrito para dizer aos cristãos que têm a esperança da glória: continue firme, vale a pena sim. E claro, também mostrar que o nosso Deus é um Deus plenamente justo, e a sua justiça virá à tona no momento certo. Você sabe que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Apóstolo João, ele era o último dos apóstolos vivo. Nós sabemos que a igreja desde o início foi muito perseguida. Já contei algumas vezes essa história para os irmãos. No início da igreja, Jesus já era perseguido ali pelos fariseus, pelos religiosos judeus. Assim que Jesus morre, assunto ao céu,
mais perseguição, perseguição dizendo que haviam roubado o corpo de Jesus, que inventaram que ele tinha ressuscitado, e você vai ver o tempo todo a igreja sendo perseguida. Um dos maiores perseguidores, Saulo, se converte, e nós temos aí um dos grandes apóstolos, Paulo. Mas ali a gente começa a perceber o nível de perseguição que era. Principalmente por quem? Pelos religiosos judaicos. Depois nós vamos ver algumas outras figuras do Império Romano perseguindo a igreja. Nós vamos ver Herodes perseguindo a igreja, matando Tiago. Nós vamos ver alguns religiosos de outras religiões, por exemplo, em Éfeso, quando Paulo está lá e os religiosos veem que eles estão perdendo os seus adeptos para Paulo, dizem: vamos começar a perseguir esse camarada, e começam a gritar Diana dos Efésios, expulsa os cristãos de lá. Paulo tenta intervir, só não é morto porque os amigos dele não deixam. Enfim, tem perseguição também de religiosos. E a principal perseguição, que logo após vai vir com o Império Romano, se desencadeia no ano de 64, já contamos essa história, onde um dos imperadores, aquele que era o maioral no Império Romano da época, chamado Nero, ele faz questão de alimentar a sua loucura por grandeza, achando-se um grande artista, querendo marcar a história pela beleza da cidade. Ele olha para a cidade de Roma e diz: está muito feia, eu quero destruir, construir algo conforme a minha cabeça, o meu talento, quero ficar conhecido na história. Ele manda incendiar Roma, deixa em torno de 10 dos bairros de Roma devastado, e a gente vê que alguns dos bairros que sobraram era de maioria cristã. Nero, juntando o útil com o agradável, joga a culpa nos cristãos e diz: está vendo? Eles incendiaram Roma, e ali começa uma perseguição terrível, a nível imperial, aos cristãos. E é nessa época que você vai ver os vídeos, por exemplo, de filmes como Covardes, cristãos sendo jogados à arena, aos leões, cristãos sendo crucificados, cristãos sendo queimados, cristãos sendo arrastados por carruagem. É a partir de Nero. Um dos historiadores, ele chega a dizer que no tempo de Nero, faltou árvore na região de Roma para fazer cruz de tanta gente que eles crucificaram. Esse é o povo da cruz, vamos pendurá-los em estaca. E milhares e milhares e milhares de cristãos morreram. A partir disso, nós vamos ver muitas outras perseguições surgindo, e a gente vai ver um outro imperador vindo. Nero, ele acaba se matando. Depois dele vem o imperador Vespasiano, que era o general no tempo de Nero, e depois Tito Vespasiano, filho de Vespasiano, e depois um tal de Domiciano. Esse Domiciano é o homem que então fica sabendo que tem ainda um dos 12 apóstolos vivo, que era João no caso. Os outros já haviam morrido, bem provável, Paulo, Pedro, havia morrido ainda no tempo de Nero. Anos depois então, Domiciano, lá por ano de 89 mais ou menos, ele decide exilar Paulo lá na ilha de Patmos. Há muitas histórias a respeito disso. Dizem que tentaram matar o apóstolo João, o apóstolo João, tentaram matar o apóstolo João queimado, tentaram matar o apóstolo João crucificado, e parece que ele sobrevivia. Só que isso a gente não tem registro bíblico, então é apenas paralelos que a gente pode imaginar que aconteceram tais perseguições. João então, ele é jogado, velhinho, numa ilha onde ali era para ele morrer e apodrecer, e talvez o imperador Domiciano pensou: deste homem não vem mais nada, este homem não influencia mais ninguém. E lá, no meio do caos, no meio do nada, numa ilha onde era uma cadeia, João, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. O encontro está registrado ali em Apocalipse capítulo 1. Eu faço questão de a gente ler o verso 12 ao 20 do capítulo 1, já que estamos num culto de ensino, e diz assim: João, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã,
tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, e quando brilha em todo o seu fulgor. É claro que João não está falando literalmente. Infelizmente tem alguns artistas e alguns designer hoje que tenta fazer no computador uma réplica, né, da descrição real que João está falando, e fica um negócio muito assustador, né? Imagine um homem com os pés resplandecendo como bronze, olhos como chama de fogo, uma espada saindo da sua boca. Algo muito estranho, mas tudo isso tinha um significado, e João, ele estava ali maravilhado, diante do esplendor, da soberania, da grandeza daquela figura que estava diante dele, e claro, ali ele sabia que era o Jesus, agora o Jesus glorificado, não mais com as mãos ali, todas furadas e sangrando, não mais, quem sabe, as suas vértebras aparecendo, não mais aquele homem miserável que quem olhava não via beleza alguma na cruz, mas ali estava já alguém glorificado, ali estava o Senhor dos senhores. Então, ele ouve a voz dizendo: João, tem uma revelação para você, escreva, registra isso. Então ele começa a fazer o registro, a voz deixa bem claro, o que eram aquelas 7 estrelas que ele segurava na mão. O texto mesmo diz, eram os anjos da igreja, os pastores da igreja. O que eram os 7 candelabros aonde Jesus passeava no meio? Eram as 7 igrejas, está ali a interpretação, mas era algo simbólico, uma mensagem que Jesus queria dar para a sua igreja. Se você parar para olhar um pouco o mapa daquela região da Ásia Menor, e ali eu separei para a gente ver, pode colocar o outro que eu acho que está mais aproximado, né? As 7 igrejas, todas elas ali na Ásia Menor, aonde hoje nós sabemos que é a região da Turquia. Então, elas faziam todas ali um percurso. E a ilha de Patmos era essa ilhazinha ali perto de Éfeso, bem pequenininha ali era a ilha de Patmos, aonde o apóstolo João, ele estava ilhado, ele estava ali preso. E ele então escreve uma carta a essas 7 igrejas, uma para cada igreja. Nós já ouvimos aqui o pastor Black, no começo desse ano, falou sobre a carta enviada à igreja de Éfeso, e hoje eu vou falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma das mais importantes cidades ali da Ásia Menor. Na verdade, nessa época, ela era a 2ª cidade mais importante da Ásia Menor. Mas durante 400 anos, ela foi a cidade mais importante da Ásia Menor, politicamente falando. Era uma cidade culturalmente muito relevante, porque ali tinha uma das maiores bibliotecas do mundo da época. As pessoas, os cidadãos, gostavam de ser reconhecidos como intelectuais. E ali também foi palco de alguns conflitos intelectuais da história. Por exemplo, você sabe que séculos antes, na verdade, Alexandre o Grande queria conquistar o mundo. Ele teve uma cidade lá na África, em sua homenagem, cidade de Alexandria. Em Alexandria, ele queria que tivesse uma das maiores bibliotecas e lá tivesse um livro de cada livro do mundo, uma reprodução lá na sua biblioteca. Então, a gente sabe que os egípcios sempre foram muito evoluídos em algumas áreas. Lá surgiu o papiro, onde eles escreviam os textos nos papiros. E nessa época, em torno de uns 3 séculos antes de Cristo, tinha ali em Alexandria um dos bibliotecários mais conhecidos e mais importantes de todos os tempos. O seu nome era Aristífanes. Esse bibliotecário, ele recebeu um convite do rei ali de Pérgamo, para vir também ali ajudar na biblioteca dele. Ele tinha que abandonar a biblioteca de Alexandria e ir então para Pérgamo para cuidar da biblioteca de Pérgamo. Ele aceita. E ele sai de Alexandria e esse bibliotecário vai para Pérgamo. O que acontece? O rei do Egito, na mesma hora, boicota
toda importação de papiro para a região da Ásia Menor. E daí o que acontece? O pessoal da região de Pérgamo, para também ter os registros e continuar produzindo livros, eles inventam o pergaminho, que daí era couro seco, onde eles escreviam, e claro, tinha uma maior durabilidade. E assim surge os dois principais materiais onde faziam os registros: os papiros dos egípcios e os pergaminhos da cidade de Pérgamo e da região ali da Ásia. Pérgamo era uma das cidades muito importantes daquela época. Hoje, o nome dessa cidade na Turquia é a cidade de Bérgama. A carta que é direcionada, nós vamos ver todas as cartas, elas meio que seguem um padrão. Primeiro você vai ver uma apresentação, ou seja, uma apresentação onde nós vamos ver uma figura de Jesus, uma característica de Jesus, e ele vai falar depois algum elogio, uma apreciação àquela igreja. Depois do elogio vem o puxão de orelha, uma repreensão e por fim uma promessa. Então, nos versículos que nós lemos, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, lá no verso de número 12. O verso de número 12, nós vamos fazer hoje uma reflexão bem textual, talvez até podemos dizer expositiva dos versículos. Verso 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só, aqui está uma descrição da figura de Jesus, aquele que tem uma espada de 2 gumes, e a gente no contexto vai saber que essa espada saía da boca, 2 gumes, ela é afiada dos 2 lados. O que estava acontecendo ali na igreja de Pérgamo, conforme nós lemos? Na igreja de Pérgamo, eles estavam passando um processo de infiltração. Pessoas que não eram convertidas estavam dizendo: nós estamos do lado de Jesus. Ou seja, tem o lado sem Deus e tem o lado com Deus. A espada de 2 gumes é símbolo justamente disso. É uma espada que corta para o lado de cá. É uma espada que vai executar a sua justiça para aqueles que viraram as costas para Deus e estão longe de Deus. Mas como na igreja de Pérgamo existia gente que dizia que estava do lado de Deus, mas não era de Deus, gente que se vestia de crente, mas não era crente, tinha linguagem de crente, mas não era crente, a espada tem 2 gumes, vai também cortar para cá, para fazer uma separação entre joio e trigo. Então Jesus já começa se apresentando para a igreja de Pérgamo dessa maneira. E daí o versículo continua dizendo, versículo 13: sei onde você vive. E aonde eles viviam? Onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha só isso. Por que será que fala trono de Satanás? Irmãos, nós vamos ver, durante todo o contexto bíblico, você pega a história do povo de Deus, desde o chamado de Abraão, o povo no Egito, o povo quando chega na terra prometida, tempo dos profetas, tempo dos reis, tempo do Antigo Testamento, você vai ver que é algo que Deus abomina, se chama idolatria, imoralidade sexual. Não que exista pecadinho e pecadão, mas assim, algo que está saturado na Bíblia, que Deus abomina, Deus tem nojo, e que durante todo o tempo é uma armadilha para destruir o povo de Deus: idolatria e imoralidade sexual. É assustador. Hoje nós, no século 21, 2017, ainda se nós rodarmos ponta a ponta do nosso Brasil, da América do Sul, a gente vai ver essas 2 questões, dando legalidade para o diabo ali elevar o seu trono, construir o seu trono e prejudicar a sociedade. Pérgamo era uma cidade altamente idólatra. Ali
foi construída o principal templo ao deus Zeus. Eu até trouxe ali uma imagem para vocês verem. É claro que lá em cima está as ruínas desse templo, e ali embaixo tem uma réplica em miniatura e a entrada ali de um museu, aonde também é uma réplica do templo de Zeus. No templo de Zeus vinham pessoas de todas as partes para lhe oferecer os seus sacrifícios, as suas adorações e assim por diante ao deus Zeus. Em Pérgamo tinha um outro deus muito adorado, que era o deus Esculápio. Pode passar ali. Esse deus que é o famoso deus da medicina, ou o deus serpente. E claro, por causa dele, até hoje, nós vamos ver o símbolo da medicina é essa serpente, do deus Esculápio. Ali no templo de Esculápio, nós vamos ver pessoas do mundo inteiro vinham receber as suas curas, vinham ali receber os seus milagres, vinham ali porque acreditavam que não tinha doença que não pudesse ser curado na cidade de Pérgamo. E para isso praticavam imoralidades, praticavam sacrifícios, praticavam outras atrocidades para venerar e adorar esse Deus. Quando você lê um pouco a mitologia grega, você vai ver o nascimento desse Deus é considerado a primeira cesariana de toda a história. Cesárea, palavra César, depois o próprio César vai usar, mas fala de corte. Já na língua grega fala de corte. A mãe desse Deus, ela tinha um marido, mas se apaixona por outro Deus, se apaixona por Apolo e engravida de Apolo. E como punição, no momento que ela estava sendo queimada como punição, para o filho não morrer junto, o seu ventre é cortado. Então ele sobrevive. E daí ele então, para depois tentar compensar a morte da mãe, ele estuda, se dedica, é criado por agora eu esqueci o nome, Quiron, que é um outro deus, e então ele desenvolve todas as habilidades de cura, e é considerada a primeira cesárea. Esse Deus era extremamente adorado lá na região de Pérgamo. E o pior de todos era a adoração ao imperador. Nós sabemos que os imperadores romanos, pode passar, aí nós temos uma estátua de Domiciano. Nós vamos ver que os imperadores, já desde César, Júlio César, eles reivindicavam uma veneração divina para si. E é claro, alguns de uma maneira muito mais acentuada do que outros. Nós vamos ver, por exemplo, Domiciano espalhando estátuas suas. Nós vamos ver o imperador Décio chegar no momento onde ele exige um certificado para fiscalizar mesmo esse tal de cristão, se eles estão adorando as suas estátuas. Porque, como eu já falei, todos os povos praticamente eram politeístas. Apenas os judeus e os cristãos eram monoteístas, que adoravam um Deus só. Então, para as pessoas colocarem mais um Deus no seu panteão de Deus, era do estoque. O imperador é Deus? Vamos adorar o imperador sem problema nenhum. Agora, os judeus, os cristãos, não aceitavam. Consequentemente, foram perseguidos por isso. Décio fez essa perseguição, fiscalizou, e quem não tinha o certificado, tinha a oportunidade de adorar a estátua do imperador. Quem não adorasse, era morto, perseguido, e assim por diante. A cidade de Pérgamo tinha tanta frouxura, desejo, obsessão pela idolatria, que no ano de 29 a.C., eles entraram em conflito em Atenas, porque eles queriam ser a primeira cidade a construir um templo exclusivamente ao imperador romano. Ou seja, por isso que Jesus, agora revelando em Apocalipse, vai dizer: aqui está o trono de Satanás. Eu preciso lembrar você, irmão, que Satanás, Satã, Diabo, Apolion, como nós temos vários nomes, ele não é onipresente. O diabo não é onipresente. Pode ter uma habilidade fantástica de translado, mas ele não é onipresente. Os demônios não são onipresentes, os anjos não são onipresentes. Só o nosso Deus é onipresente, está ao mesmo tempo em todos os lugares. Agora,
quando João está registrando isso, Jesus falando que lá era o trono, aonde Satanás se instalava para governar, ali a coisa estava realmente feia. A possessão maligna era intensa. E quando, ao mesmo tempo que Jesus ali na revelação fala então que ali era o trono de Satanás, elogia aquela igreja. Olha só o que diz: contudo, mesmo com essa imoralidade, mesmo com essa idolatria, vocês permanecem fiel ao meu nome, não renunciaram à fé de vocês, e nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Uau! Aquela igreja estava fugindo da contaminação da imoralidade sexual e fugindo da contaminação da idolatria. Antipas, quem que era Antipas? A Bíblia não vai falar muito desse Antipas que é citado aqui. Tertuliano, que foi um pai da igreja, ali pertinho, né, ele registrou que quem era Antipas? Antipas, ele era um dos pastores da igreja de Pérgamo. Um dos pastores da igreja de Pérgamo. E esse homem, por não renunciar à fé, construíram um boi enorme, em forma de um deus que eles adoravam, um boi enorme de bronze, colocaram Antipas dentro desse boi de bronze, e atearam fogo nesse boi, ou seja, assaram ou cozinharam Antipas vivo, até ele morrer como punição, pela sua fidelidade a Jesus. E a igreja, quando vê isso, não fica com medo, permanece firme. É Tertuliano que vai falar aquela famosa frase, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais crente morria, parece que a igreja mais aumentava. Todo mundo se assustava com a convicção desse povo, que quando entrava numa areia, não ficava desesperado diante da morte, começavam a cantar. Presos na cruz, cantavam, liberavam perdão para os seus malfeitores, ou seja, cristãos genuínos, cristão verdadeiro. Irmãos, quando nós olhamos esses exemplos, a gente precisa também olhar para a nossa vida. Se nós estamos sendo fiéis ao Senhor, no meio de tanta podridão, tanta idolatria, tanta imoralidade, a gente não pode vacilar. E essa igreja, até aquele momento, estava sendo fiel. Mas dá uma olhada no verso 14. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Que coisas? Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. O que fez Balaão? Ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Eu já falei para os irmãos algumas vezes das táticas do nosso adversário, que continuam as mesmas. O diabo não conseguiu destruir a igreja de Pérgamo através da perseguição. Eles não desanimaram da fé, estavam dispostos a dar a vida, se preciso for, pela causa de Cristo. Gente firme diante das tribulações, diante das ameaças. Só que eles não cuidaram com a infiltração. Com gente que fingia ser igreja, que fingia ser crente, desviando eles, jogando setas malignas, confundindo a palavra de Deus, distorcendo os princípios do reino. Gente lá, andava com eles, comia com eles, falava como eles, mas com espírito de Balaão. Eu não sei se você se lembra da história de Balaão, mas se você depois tiver um tempo, leia lá, Números capítulo 22, 23, 24, você vai ver que o povo de Israel está conquistando todos os povos ali, está devastando os inimigos como era mandamento de Deus, e quando chega em Moabe, Moabe tinha um rei, e quando ele vê a multidão do povo, que vinha lá com Moisés, ele fica apavorado, e o que ele faz? Ele contrata um profeta, chamado Balaão, e ele diz, eu preciso que você lance uma maldição, lance uma praga sobre esse povo. E o profeta Balaão vai lá e
Tenta, mas Deus diz, não, esse é o meu povo, você não vai lançar praga com ele. E persiste, e Balaque chama ele, não, mas eu vou te dar muito ouro, muita riqueza, eu vou te dar o que você quiser. Amaldiçoa esse povo, e vai, não vai. Tem a cena onde um anjo aparece, ia matar Balaão, e a jumenta fala, porque ele agride a sua jumenta, porque a jumenta trava, não quer ir. E daí a jumenta fala, olha, não está vendo um anjo aí, seu cabeça dura? Está mais jumento do que eu? Abre o teu olho. E a gente conhece a cena. E por fim, Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Porque toda vez que ele ia fazer, Deus repreendia ele. Não faz, é meu povo. Só que a história não termina aí. Quando você lê no capítulo 25, já os primeiros versículos do capítulo 25 de Números, você vai ver isso aqui acontecendo. Olha só o que diz. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Olha só a safadeza de Balaão. Balaque, vamos parar com esse negócio, você não vai conseguir, né, fazer com que esse povo receba uma maldição divina. E pelo que eu vi também, o teu exército aí está muito fraquinho, sabe o que você faz? Um exército de mulher bonita. Manda essa mulherada colocar uma mini saia. Manda elas postarem uma foto assim, bem sexy no Facebook delas. Fala para elas mandar um WhatsApp para o povo de Israel. Manda elas ir lá para os muros da cidade. Manda elas cantar esses homens soldados que estão ali. E vai um exército de mulher. Não com espada, mas com a sedução, com a lascívia. E leva os homens de Israel para a ruína. Você já ouviu essa história nos nossos dias também, né? Uma sedução que destrói vidas. E as mulheres, elas conseguem não apenas prejudicar aquele povo na área sexual, nos adultérios, na miscigenação, porque filhos ali agora estavam também nascendo, mas eles conseguem levar o povo de Israel a adorar os seus deuses. Eu não vou aqui entrar nessa questão, mas a gente pode imaginar a chantagem que essas mulheres faziam com os homens de Israel. Eles tinham que adorar as estátuas dessas mulheres, provavelmente para ter as suas aventuras sexuais. E eles se corromperam, se destruíram, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Pastor, o que isso aqui tem a ver com a gente hoje? Tudo. Porque o diabo continua do mesmo jeito, colocando lá atrás, há 2 anos atrás, na igreja de Pérgamo, gente para dizer, cara, não dá nada se envolver com imoralidade sexual. Não dá nada se envolver com isso, não dá nada fazer aquilo, não dá nada. Todo mundo está fazendo. Aproveita, curte a vida, deixa a vida te levar, aproveita cada momento. É a mesma coisa que acontece hoje. Falsos cristãos estão dentro das igrejas, dizendo para os nossos jovens, casa virgem é bobeira, tem as suas aventuras sexuais, que besteira se guardar para o casamento. Esse tipo de gente está dentro das nossas igrejas, falando esse tipo de absurdo, confundindo a mente das pessoas, com heresias, com propostas indecentes. E daí, eu me pergunto, cadê geração de homens, mulheres, jovens, adolescentes, como Daniel? Não é porque está num contexto diferente, com imoralidade, com idolatria, que vai se contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com as coisas da Babilônia, até tentaram trocar o seu nome, até tentaram colocar um nome em adoração a algum deus, o deus Bel.
Mas Daniel sabia quem ele era, da onde ele vinha, mantinha comunhão com seu Deus, era diferente, tinha que agir diferente, era sal, era luz e assim por diante. Irmãos, nós continuamos sendo a igreja de Jesus Cristo, uma igreja que Ele vai buscar pura, santa, lavada e remida pelo seu precioso sangue derramado na cruz. Não podemos nos contaminar. Eu não posso ser deixado levar, porque alguém que se diz cristão conta piada suja, fala a palavra imoral, acessa a pornografia, mente para o seu chefe, dá calote, joga cheque voador por aí, vai embalada de todos os jeitos. Não é porque tem pessoas que se dizem cristão que fazem isso, que eu vou fazer. Nós fomos chamados, irmãos, para transformar o mundo e não entrar na forma do mundo. Tiago, o apóstolo Tiago, ele já vai alertar lá atrás: ei, lembre-se que quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Cuidado, que está cheio de gente com o espírito de Balaão. Finge que é profeta, mas joga setas malignas para destruir, confundir, gerar briga, gerar problema, gerar confusão, e ao caminho contrário proposto por Deus. O verso 15 daí vai falar dos nicolaítas. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? O pastor Black falou já no começo do ano. Os nicolaítas eram esse tipo de gente também, da mesma laia. Os liberal demais, aqueles que diziam: serve a Jesus, pode servir a Jesus, mas você não precisa também anular todos os prazeres do mundo, né? Você pode dar uma curtidinha na vida. Ou seja, era gente que pegava e falava o evangelho apenas na sua metade. Cara, Deus é amor, Deus é amor. Quanto mais coisa errada você fizer, mais graça divina vai ter sobre você. Então, cara, chuta o pau da barraca, atola o pé na jaca, manda ver. Pessoas que distorciam os ensinos e levavam o povo à imoralidade. Eles não falavam que assim como Deus ama perfeitamente, Ele é perfeitamente justo. Abomina o erro, abomina a mentira, abomina o adultério, abomina a idolatria, abomina. Pastor, mas Deus não é pai? Deus é pai. E quem é pai aqui, eu sou pai. Pai se ira. Pai de vez em quando pega o chinelo e pega a cinta, para mostrar o seu amor também. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é plenamente justo, e Ele não aceita uma igreja que não seja santa, imaculada, que se confunde com o mundo, que abre mão dos seus valores, que cai no pragmatismo. Eu trouxe umas imagens aí para vocês verem. Talvez vocês vão rir, mas para você entender do que eu estou falando, o que é nicolaísmo nos nossos dias, o que é as ciladas de Balaão nos nossos dias. Quer ver? Pode colocar aí para mim. Pastores de igreja, onde você, mesmo sendo um homossexual ativo, mesmo se você está envolvido em algo que a Bíblia diz que é pecado, você pode ser um cristão verdadeiro. E ali está escrito: eu tenho o direito de ser gay e ser cristão. Direito tem. Agora, se o Senhor vai aceitar, é outro 500.
Você vai ser chamado de igreja por vocês, mas pelo Senhor não. Não é noiva do Cordeiro quem está envolvido no pecado da homossexualidade. E tem muito crente abrindo mão disso. Tem muito crente abrindo mão disso. Tem muito crente já aderindo ao discurso do mundo, aderindo ao discurso da mídia, aderindo ao discurso da novela, dizendo: tem alguma coisa errada? O que importa é o amor. Amar é certo, mas tem que fazer do jeito certo. Essa relação, Deus planejou para o homem e para a mulher. E pronto, e pronto. Essa semana um pastor estava contando um caso de um adolescente da nossa igreja, lá de um bairro, que agora eu não vou falar o nome, para ninguém, talvez, que conheça a região lá, pense quem é. Enfim, o que ele chegou dizendo? Era 5 da manhã, 4 da manhã, o telefone dele toca, o irmão da igreja chama: pastor, preciso que você venha aqui em casa. O demônio manifestou aqui em casa e tal, e quando ele chega lá, tinha uma menina adolescente endemoniada, mas endemoniada. Eles estavam tentando expulsar o demônio desde a 00:30, e não conseguiram, menina endemoniada. Quando chega o pastor, repreende aquele demônio, e na mesma hora, o Espírito Santo dá discernimento espiritual para ele, e ele falou: homossexualidade. Essa menina que estava endemoniada, era uma amiguinha da filha do irmão, que convidou ela para ir dormir na casa dela. E elas dormiram e deitaram na mesma cama. E é bem provável que essa que era homossexual estava mexendo com a outra, caiu endemoniada, e eles não conseguiam repreender. Irmãos, a imoralidade sexual abre brecha para o diabo entrar e fazer uma arruaça, destruir, arrasar, confundir. E daí, o pastor orou, repreendeu o demônio, e a menina que estava indo na igreja, essa que estava endemoniada, o que tem de errado nisso? Todo mundo faz? É normal? Não. Está comum, mas não é normal. Nós não podemos aceitar isso. Se como igreja, você se rebaixa e vai se rebaixando a esse nível, alguma coisa está errada com você. Cuidado, cuidado. E eu preciso te lembrar uma coisa muito importante. O diabo, ele é muito sutil e esperto. Esses valores, não é assim de uma hora para outra que vai mudar na tua cabeça. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Olha ali que lindo, se amam, olha lá, tal. E daqui a pouco, isso se tornou quase que normal para você. Cuidado, pode passar. Olha isso. Entrei em um transe profundo com a cannabis, diz fundador da igreja da maconha. Olha só, fumar um baseadinho para ter um acesso com o divino. Isso é nicolaísmo. Ou seja, vamos ser dependentes de um vício, vamos aderir ao uso das drogas, vamos aderir à maconha, para a gente ficar mais relaxado e se conectar com os céus. É a proposta dessa igreja. Nos dias de hoje, pode passar, olha essa. Ex-alcoólatra, pastora, tatuada e boca suja, cria a igreja para renegados nos Estados Unidos. Ou seja, você quer vir para a minha igreja, mas quer continuar falando palavrão, continuar levando a vida de qualquer jeito, vem para a minha igreja. Igreja para todo jeito. Pode passar. Olha isso aí. Strip for Jesus. Para atrair o povo, antes tem um showzinho de striptease. Showzinho de striptease. Realidades do nosso tempo. Tudo isso, irmãos, notícia da mídia. O mundo ridicularizando de igreja. Tem um outro ali, né? Star Wars ganha culto temático e lota igreja protestante em Berlim. Ou seja, cara, a igreja não está dando ibope, né? A gente está pregando a palavra, não está vindo gente, vamos fazer um culto temático com o filme que está aí, né? No ápice da bilheteria, o culto Star Wars, né? Vamos chamar o pastor Darth Vader, né?
para ministrar a palavra nesse momento. Você imagina isso? Irmãos, são a realidade, obrigado. Realidades do nosso tempo. Para você entender o que é nicolaísmo, em várias ramificações, os valores do reino são colocados aqui embaixo, para se igualar com a sujeira do mundo. A fim de quê? A fim de se igualar, de entrar na forma. Nós somos chamados, irmãos, para ser sal, para ser luz. Luz no meio das trevas. Transformar esse mundo que está aí. Levítico 11:45. Lá, já desde o início da formação do povo, o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos ver 1 Pedro 1,15, lá no Novo Testamento. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Irmãos, não tem encontro com Deus que você não descubra a sua santidade. Se tem algo que quando você está diante de Deus, quando você rompe o véu, está no Santo dos Santos, uma palavra que vai vir na sua boca é santo, é santo, é santo. Isaías, você lembra o profeta Isaías, o encontro que ele tem com Deus? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Ele vai ali descrever todos os seres viventes que gritavam: santo, santo, santo. Santo define, santo, santo destaca, santo, 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 em estado hiperlativo, ou seja, perfeitamente santo o nosso Deus. E a gente precisa querer essa santidade, buscar essa santidade. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver: tem alguma coisa em mim, Senhor, que está com influência nicolaíta? Está com proposta de Balaão? Tira de mim, me purifica. É o que Isaías faz. Quando eu vi a glória do Senhor, eu disse: ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Quando ele confessa, quando ele reconhece, quando ele se arrepende, o que acontece? Vem um anjo com uma brasa viva e toca na boca dele e diz: purificados estão os teus pecados. Daí depois: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que muito crente não é frutífero no reino de Deus? Falta de santidade. Desculpa usar essa expressão secular e mundana, mas está com o rabo preso com o mundo. Abriu uma brecha, o diabo está entrando, está deixando a desejar, não está se guardando, purificando os seus olhos, purificando a sua mente, purificando os seus lábios, purificando as suas amizades, purificando os seus relacionamentos, purificando o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, sua vida de pai, sua vida de mãe, sua vida de filho. Daí tem medo até de vir no culto de Santa Ceia. Meu Deus, vai que alguém se levanta em profecia e revela o meu pecado. Tem medo, não se envolve, não se gasta. Esquece que a vida é rápida, a vida é passageira. E Salomão já dizia: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Tem força, tem energia, está com inteligência, tem gás. Faz coisas para Deus, envolve-se na obra, ame gente, repreenda demônio, proclame as boas novas do Evangelho. Mas infelizmente tem uma geração gospel que estão com brechas abertas para o mal, perder os princípios cristãos, e não sabe porque são infrutíferos. E daí o verso 16, o tempo está voando e a gente tem que acabar. Portanto, arrependa-se. Olha só o que Jesus está dizendo para os irmãos de Pérgamo: arrependa-se, senão virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Não adianta, irmãos, é preciso arrependimento, que é o caminho da correção. Eu lembro até aqui,
quando o texto está dizendo, senão eu virei em breve até você, e vou fazer sim uma divisão, uma separação. Malaquias capítulo 3, verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Continua tendo diferença sim. E como eu tenho falado aqui, vai muito além da vestimenta ou do biblião debaixo do braço, ou do cabelão ou do saião. É atitude todo dia, é o falar, é o olhar, é o viver, é o trabalhar. Tudo precisa glorificar o nome do Senhor. Versículo 17 então vai falar da recompensa para aqueles que são fiéis, para aqueles que não deixam ser enganados, para aqueles que fogem da imoralidade, para aqueles que não perdem os princípios para os nicolaítas. Diz assim o verso 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei do maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Irmãos, eu acho que eu já falei algo para os irmãos aqui, que a Bíblia não deve apenas ser lida, a Bíblia precisa ser estudada, porque o que tem de gente que confunde as coisas, daí cria doutrina baseado em textos limitados, não olha o contexto, pega um texto como esse de Apocalipse e interpreta de forma literal. Quando aqui se fala em maná escondido, vocês se lembram o que é maná escondido? Depois você anota aí para você fazer as leituras. Êxodo capítulo 16, o verso 33 e 34, você vai ver o Senhor Deus, que proveu maná para o povo, lá atrás, no tempo de Moisés, chuva de maná, provisão, sustento, milagre de Deus para o povo. Deus diz então, lá no capítulo 16, verso 33 de Êxodo, para Moisés: Moisés, pega um pouco do maná, guarda num vasinho, numa botija, e esse não vai estragar, esse vai ser para as futuras gerações verem e obedecerem e glorificarem o meu nome. Lá em Hebreus capítulo 9, 3 vai falar desse maná. Enfim, não se sabe aonde foi parar esse maná, se perdeu junto com a arca. Os judeus, no tempo de Jesus e na igreja primitiva, os judeus, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que no tempo que Nabucodonosor foi destruir o templo lá de Jerusalém, o profeta Jeremias escondeu esse maná, que era lá do tempo de Moisés, lá no Monte Sinai. Eles acreditam nisso. E que o Messias, quando viesse, iria revelar aonde estava escondido esse maná. Era uma crença que os judeus tinham. Então, quando se fala aqui em Apocalipse e maná, isso é um consenso da maioria dos teólogos, porque, claro, é um mistério. Vai revelar o maná escondido, está falando de quem? Do próprio Messias, o pão que desceu do céu, aquele que sustenta, aquele que dá provisão, aquele que gera abundância. Ou seja, quando se fala dessa promessa para quem for fiel, está falando de desfrutar das bênçãos de Deus no reinado messiânico, do próprio pão que desceu do céu. E depois vai falar pedra branca com um nome, que também é um mistério. Existe pelo menos duas correntes de explicação. A principal, que a maioria dos teólogos concordam, é que nessa região da Ásia Menor, muitos tribunais, o pessoal do júri, eles tinham pedras para julgar. Ou seja, tinha uma pedra branca e tinha uma pedra preta na sua mão. Então lá estava o réu, era apresentada a causa e depois o júri daria o veredito. Eles fariam uma votação, como que eles diriam sim ou não, culpado ou não. Pedra branca está em abstinência, é inocente, foi absolvido. Pedra preta é culpado. Então, quando se fala em pedra branca, está falando sim, da absolvição que nós recebemos em Jesus. Essas pedras brancas, geralmente o cara que era réu e agora estava livre, geralmente a vila, a comunidade sabia do que estava acontecendo, das acusações contra ele. Aonde ele ia nos lugares públicos, ele mostrava essa pedra branca, que era então como um passaporte, onde ele podia entrar dizendo: não tenho culpa, estou com as mãos limpas, eu fui absolvido. Ou seja, eu entendo aqui o próprio Jesus dizendo,
não há culpa sobre vocês. Aquele que permanecer até o fim, este vai ter sim a entrada na bodas do Cordeiro, vai ter acesso a bodas do Cordeiro. Essa é uma das explicações que a maioria dos teólogos dão para essa pedra. E claro, com o nome, é um mistério, com o nome que só ele vai saber, o sentido de intimidade com o Eterno, um relacionamento estreito com o Eterno. A outra interpretação diz que também os jovens que eram muito amigos nessa região, eles pegavam uma pedra branca e eles cortavam ou quebravam essa pedra branca em duas partes. Então, um ficava com um pedaço e o outro ficava com outra. E mesmo depois de adulto, depois de velho, se eles voltassem a se encontrar, eles juntavam as pedras e conferiam ali que a amizade deles continuava. E alguns teólogos são adeptos dessa interpretação e acreditam que é isso, a nossa amizade, o nosso relacionamento com o nosso Jesus, mas que simboliza o quê? A aliança que nós temos com Ele. Enfim, a questão da pedra continua sendo um mistério. Eu acredito e gosto dessa interpretação do júri ali, aonde nós ficamos evidenciados da nossa absolvição. Enfim, irmãos, para nós encerrar, que o tempo já se foi, essa mensagem, ela precisa entrar no nosso coração e nos questionarmos, olharmos no espelho da palavra, para ver como é que está a nossa vida. Nós estamos buscando a santidade? Ou será que a gente olha a média, e a gente fica na média? A gente olha como que as outras pessoas dentro da igreja estão se comportando, e a gente vai levando a vida desse jeito. Nem tão santo, nem tão pecador. Um pezinho aqui na igreja, de vez em quando um pezinho no mundo. A palavra santo quer dizer, quando se trata para o povo, separado. Ser santificado é ser separado exclusivamente para Deus. Não é 95%, não é nem 99%, é 100% pertencente ao Senhor. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. Desejar o amado da nossa alma, ser fiel a Ele, e nos apresentarmos a Ele, puro, como uma noiva imaculada. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos aproveitar para orar pelo menos uns 5 minutinhos. Dobra o seu joelho aí e vamos falar com Deus.